gente! A paz do Senhor, tudo bem? Oi, gente! Eu estou aqui com a Cici hoje em mais um dia das nossas aulas do nosso curso. Que legal, Tia Gi! Ai, qual vai ser o assunto hoje, Tia Gi? Qual vai ser? Você sabe? Você sabe qual vai ser o assunto hoje? Hoje nós vamos falar dos contadores de história, Cici. Ai, eu adoro uma história, Tia Gi! Então, um contador de histórias, um bom contador de histórias, ele precisa carregar algumas regrinhas, Cici. Uma delas é o sentimento. Você tem que ter emoção, paixão, entusiasmo para contar uma boa história. Sendo uma história bíblica, uma história fictícia, sendo um conto de fadas, o que for, o importante é você ter uma emoção, uma paixão por tudo aquilo que você faz. Quando você trabalha com fantoches, você também tem que colocar o seu amor, a sua emoção no boneco, no que você está fazendo. Isso mesmo, Tia Gi! E outro detalhe muito importante é você estudar a história, leia bastante, leia tudo, leia o texto, leia o contexto, principalmente nas histórias bíblicas. Medite, estude aquela história. Não leve o livro apenas para você conhecer a história junto com as crianças. Tenha um momento de aprendizado. E a mesma coisa é com o boneco também, que nós estamos falando de manipulação com fantoches e neste vídeo nós vamos falar contação de histórias com o boneco, com os fantoches. E a Cici tá aqui me ajudando. Ai, Tia Gi, eu tenho que estudar para dar aula para essas meninas. É mesmo, Cici. Então, outro detalhe muitíssimo importante, que com o boneco a gente usa bastante, é a nossa voz. Isto mesmo. Um bom contador de histórias, ele precisa ter uma boca com uma língua bem desenrolada. Porque o que faz a emoção da história é a sua tonalidade de voz. Quer um exemplo? Eu vou falar da história de um rei. E eu falando, a voz deste rei, a voz de rei, o que é? É uma voz imperativa, uma voz mandona. Quando eu vou falar de um gigante, a voz de um gigante tem que ser uma voz grossa, forte, alta, né? Quando eu vou falar de um homem mau, tem que ser uma voz antipática, uma voz rouca. Quando eu falo de crianças, como a Cici, ou quando eu falo de algum animal pequeno, eu faço uma voz mais fininha, assim, como a minha voz, gente. Deu de entender um pouquinho? É mais ou menos assim. Então a nossa voz é muito importante na hora de contar a história. E a voz, ela vem acompanhada de sentimentos. Eu não posso falar de alguém que está feliz com uma voz triste, cabisbaixo, não é mesmo? Então, a voz, ela vai de acordo com a emoção. Se você quer falar de uma alegria, a sua voz, o seu semblante, o seu rosto tem que ser alegre. Se eu vou falar de algo triste, de algo comovente, a minha voz, ela precisa estar triste, estar comovente. O boneco é a mesma coisa. Se a Cici tá faceira, ai, ela tá tão alegre. Eu tô tão alegre hoje, gente. Mas se a Cici tá triste, ai, às vezes a gente fica assim tão triste. Entendeu? Você tem que colocar a emoção junto com a voz. E também tem a nossa dicção. O que é dicção? É a pronúncia correta dos sons das palavras. A pronúncia defeituosa, uma pronúncia errada, ela atrapalha a narrativa. Um exemplo é palavras como pô,
Pô, pó. Ela tem 3 sentidos. Pô, pô, pó. Entendeu? E aí temos outras palavras que nós precisamos ter uma dicção ao falar corretamente, a pronúncia das palavras. Agora vem um ponto muito importante dessa dicção e que eu trabalho bastante isso em mim, porque eu cometo. No dia a dia nós cometemos. Sabe o que é? É os vícios da linguagem. Em cada região, em cada lugar, nós temos vícios de linguagem. São palavras que a gente fala repetitivamente no final da frase, às vezes no começo de alguma frase da história, e a gente nem percebe, né? Tá tudo bem, né? Né? Aí, então, tá vendo? Percebe? Ou entendeu? Toda hora repetindo aquilo. Compreende, crianças? Ouviu? Vocês ouviram a história? Bem, então, o então de encher linguiça? Esqueci da história, Ceci. Então. E pra gente lembrar a história, essas palavrinhas a gente tem que fazer um esforço de não repeti-las, de não falar no meio da história, no meio da fala com o fantoche. Outro passo que é muito importante para um contador de histórias é o nosso olhar. O nosso olhar. E o que a gente precisa são um par de olhos brilhantes. Sabe que o olhar, ele é o principal elo entre o contador de histórias e o ouvinte da história, o nosso olhar. Então nós precisamos distribuir bem os nossos olhares e não apenas ficar olhando para uma pessoa, para uma criança, para um grupo, mas o nosso olhar, ele tem que estar atento a todos, o nosso olhar, ele tem que contemplar a todos os ouvintes. Sabe que antigamente o olhar, ele era mais comunicável, né? Nós usávamos o olhar, os nossos avós, os nossos pais, eles usavam muito o olhar para se comunicar, porque às vezes não precisava palavras, era apenas um olhar, aquele olhar, e não precisava dizer mais nenhuma palavra. E aos poucos foram perdendo essa comunicação, mas que na contação de histórias, o nosso olhar, ele precisa se comunicar enquanto nós falamos, nós contamos a história. O fantoche também. Claro, ele não enxerga, mas o olhar dele precisa estar acompanhando o público. Enquanto ele fala, ele precisa estar olhando. Se ele está falando comigo, o olhar dele fica fixo a mim. E esse olhar nós podemos trazer meiguice, compreensão, antipatia, frieza, bondade, sinceridade, entusiasmo. O nosso olhar, ele também pode trazer estes sentimentos, essas expressões com o nosso olhar na hora que estamos contando a história. E outra dica muito legal é as nossas fisionomias, caras e bocas, né, Cici? A tia Gi faz bastante caras e bocas. É verdade. E às vezes até para as fotos fica difícil, né? Escolhermos uma foto que a gente tá com uma fisionomia agradável. Porque nós precisamos ter expressões faciais. Isso traz uma compreensão muito maior para as crianças, para o nosso público, do que estamos falando. Se estamos falando de alegria, precisamos sorrir, mostrar o nosso semblante alegre. Eu já tinha falado isso no começo do vídeo. Nós precisamos entender a história, estudar a história e também
transmitir os sentimentos desta história, conosco contando ou com o fantoche também. Essas dicas nós usamos conosco e com o fantoche, sendo se nós usarmos ele como um boneco ventríloco, como a Cici tá aqui, eu estou participando com ela. Mas se eu colocar ela numa casinha de fantoches, será apenas ela contando a história. Então, nós precisamos trazer tudo isso. O boneco não tem expressões faciais, mas nós podemos usar movimentos com ele que vai nos trazer todas essas expressões. E com o boneco, nós usando ele numa casinha, o que é mais importante no boneco? O que vai fazer ele transmitir uma verdade na história? A voz. Muito bem, então aí nós temos que caprichar numa voz com emoção, com expressão. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Fique ligadinho que teremos outro vídeo com mais dicas na contação de histórias com fantoches. Até mais! Tchau, gente!